a sua conta de energia vai ficar mais cara. No dia 14 de junho de 2022, o presidente Jair Bolsonaro, ao lado de vários de seus ministros, tocaram a campanha da B3 em São Paulo, anunciando a privatização da Eletrobras. Estava entregue para o setor privado o controle da maior empresa energética da América Latina e, sem dúvidas, um dos maiores setores estratégicos do nosso país. No vídeo de hoje, nós vamos tratar sobre a crise que se instalou no sistema elétrico brasileiro, o qual fomentou um discurso em favor da privatização da Eletrobras. Veremos como se deu esse processo, buscando entender como isso afeta não apenas a nossa soberania nacional, mas também como tudo isso impacta diretamente em você, consumidor final. Olá, camaradas, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do Dimensão Estratégica, um canal que aborda os principais assuntos sobre economia política, soberania e estratégia nacional. Se você tem interesse por esse tipo de conteúdo, peço então que você se inscreva em nosso canal e ative o sino de notificação para estar sempre informado de nossas atualizações. Peço também que divulgue nosso canal compartilhando esse vídeo com seus amigos e, caso tenha interesse, entre em nosso grupo no Telegram. O link você encontra na descrição de nosso vídeo. Os primeiros 3 anos do governo Bolsonaro foram marcados por um exponencial avanço dos processos de privatizações. Apenas entre janeiro de 2019 e dezembro de 2021, o valor arrecadado por efeito das privatizações já somava um montante de 227 bilhões de reais. Quando olhamos para toda essa quantia, nos vem à cabeça que agora teríamos mais dinheiro disponível para investimentos em saúde, educação. Lendo engano. Todo o montante arrecadado com os processos de privatização possui um destino final certo: o pagamento de juros de serviço da dívida. Só para deixarmos claro esse aspecto, antes de adentrarmos especificamente na questão que trata do setor elétrico, vejamos como esse dinheiro arrecadado pelas privatizações acabam escorrendo pelo ralo. O Banco Central do governo Bolsonaro, no último dia 15 de junho, aumentou a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia, para 13,25%. Este foi o 4º aumento da Selic apenas no ano de 2022, o qual iniciou com uma taxa de 10,75%. Como parte do estoque das pendências financeiras do setor público está atrelado à Selic, cada aumento nesta taxa representa diretamente um aumento do montante da dívida pública. De forma mais direta, cada aumento de 1 ponto percentual na Selic gera 35 bilhões de gastos com juros anuais da dívida líquida do setor público. Ao todo, apenas para o ano de 2022, está previsto em gasto com juros e serviços da dívida a absurda quantia de 581 bilhões de reais. Mas a questão da dívida pública é um ponto à parte no debate sobre a nossa soberania e um elemento fundamental no processo de formulação de uma estratégia nacional. Por isso, iremos dedicar um episódio específico mais à frente integralmente a essa discussão. Voltemos então para o tratar do tema da Eletrobras. Proposta pelo presidente Getúlio Vargas em 1954, mas enfrentando grande oposição pelo capital privado, a Eletrobras, ou Centrais Elétricas Brasileiras S.A., veio a ser criada apenas 7 anos depois, em 1961, no governo de Jânio Quadros, e só foi instalada em 62, já no governo de João Goulart. Ao longo do tempo, se constituiu como a maior empresa de geração de energia elétrica do Brasil e da América Latina. Ao todo, nós temos por volta de 233 usinas que produzem mais de 1/3 da energia consumida no Brasil, possuindo ainda mais de 70 mil quilômetros de linha de transmissão, o que ao todo garante que 97% de nossa energia advém de fontes limpas, com baixa emissão de gases de efeito estufa. Trata-se, portanto, de uma empresa estratégica para o desenvolvimento nacional, mas que não escapou do processo de desmonte e privatização instituído pelo menos desde a década de 90. Com o agravamento da crise econômica ocorrida a partir do início dos anos 90, o setor elétrico brasileiro seria atingido em cheio. No governo Collor, nós tivemos um conjunto de atrasos por parte dos governos estaduais no pagamento da energia suprida pelas empresas federais, o que provocou não apenas uma redução de investimentos, mas também a quase completa desarticulação financeira do setor elétrico brasileiro. Em 1992, já em meio ao processo de impeachment, Collor anuncia a privatização de distribuidoras controladas por governos estaduais, incluindo várias destas do Programa Nacional de Desestatização. Com a queda de Collor, coube ao então presidente Itamar Franco, juntamente com seu ministro da Fazenda Fernando Henrique Cardoso,
seguir com a política de diminuição da participação do Estado, bem como a política de abertura à participação do capital privado em diversas atividades monopolizadas por empresas públicas. Naquele período ocorreu um aumento das tarifas do setor elétrico que teria irritado tanto Itamar como Fernando Henrique, os quais avaliaram que aquele seria o momento ideal para a privatização e, em decorrência disso, publicaram o Decreto 915, o qual já tornava possível a formação de consórcios para a construção de usinas em parcerias público-privadas. Qualquer semelhança com a falsa irritação de Bolsonaro em relação ao aumento dos preços de combustíveis e o aproveitamento desta elevação dos preços para ele colocar em questão a privatização da Petrobras não é mera semelhança. Lembre-se, a desestruturação do setor estatal brasileiro é um projeto. Com a vitória de Fernando Henrique Cardoso no pleito eleitoral de 1994, seu programa de governo intitulado Mãos à Obra, o qual previa um amplo processo de privatizações, poderia agora ser posto em exercício. Este processo teve início com a criação em 95 do Ministério da Administração e Reforma do Estado, conduzido pelo então economista Bresser Pereira, assumindo assim os processos de privatização no Brasil um caráter de política de Estado. No que se refere ao setor elétrico brasileiro, logo no início de seu mandato, Fernando Henrique promulgou a Lei 8.987, a qual regulamentava o artigo 175 da Constituição, que estabelecia princípios gerais para a prestação de serviços públicos sob o regime de concessão, que facilitava o processo de privatização. Logo em seguida, Fernando Henrique edita também o Decreto 1503, que inseria no Programa Nacional de Desestatização empresas como Eletrobras, Eletronorte, Eletrosul e a Chesf. No dia 12 de julho, 6 meses após ser empossado, a FHC dava início aos processos de privatização, iniciando justamente pelo setor elétrico brasileiro, através da privatização da Eucelsa, a Espírito Santo Centrais Elétricas S.A., hoje conhecida como EDP. As privatizações do setor de distribuição seguiram-se até agora, o final do ano de 2018, quando foi vendida a Companhia Energética de Alagoas, a CEAL. Antes dela já tinham sido privatizadas a Light, a Cepisa, a Eletroacre, a Ceron, entre outras também do norte do país. Nas palavras do então presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior, em 2018 ele dizia: a Eletrobras sai de forma definitiva do setor de distribuição para poder voltar a crescer. Isso é importante porque ela vai poder ter foco exatamente onde ela é relevante para o Brasil. Ela tem 30% na geração de energia do país, 50% da transmissão. No entanto, ele esqueceu apenas de dizer que a Eletrobras também já estava sendo caminhada para a privatização. Mas voltemos a Fernando Henrique. As privatizações realizadas no primeiro governo Fernando Henrique Cardoso alteraram de forma significativa a composição da estrutura de propriedade do setor elétrico brasileiro, principalmente na área de distribuição, onde mais da metade deste mercado de distribuição de energia elétrica passou para controle de grupos privados, tanto nacionais como estrangeiros, em decorrência da venda de concessionárias atuantes em 11 estados. Fernando Henrique Cardoso foi reeleito para o novo mandato em 1998, assegurando assim a continuidade da política de privatizações. Não tardou muito para que os primeiros efeitos das privatizações já fossem sentidos. Uma completa desorganização do setor elétrico, associada à diminuição dos reservatórios deste setor e principalmente ao massivo programa de desenvolvimentos. É importante ressaltar que o nível de desinvestimento vinha caindo no tempo, tendo se acelerado a partir de 97. A falta de recursos para a melhoria do setor elétrico era justificada pelo governo em virtude da necessidade de realizar superávites primários, estes utilizados para o abatimento da dívida pública. Mais uma vez, a dívida pública tomando a centralidade do nosso desenvolvimento. E como? Uma vez que os investimentos eram contabilizados como gastos do governo, a meta de superávit diminuía. A opção do governo foi então a de garantir os recursos para o pagamento da dívida em troca da saúde do setor elétrico. O saldo dessa associação de fatores foi o conhecido apagão de 2001, o qual faz referência a um conjunto de cortes programados de energia elétrica com o intuito de reduzir o consumo no país em até 20%, evitando assim o colapso no abastecimento em todo o território nacional. Isso mesmo, a energia das nossas residências eram cortadas seguindo o plano de contingência estabelecido pelo governo, que perdurou de 17 de maio de 2001 a 1º de março de 2002. O relatório da Comissão de Análise do Sistema Hidrotérmico de Energia Elétrica apontou claramente que o racionamento não teria acontecido caso as obras programadas não estivessem atrasadas e os investimentos necessários tivessem sido realizados. Ficou evidente que o principal fator responsável por quase 2/3 do racionamento estava ligado à não implementação de novas usinas.
Com a eleição de Lula, a Eletrobras e suas empresas controladas, Furnas, Chesf, Eletrosul, Eletronorte, foram retiradas do plano de desestatização e um novo modelo institucional de energia foi implantado para redesenhar todo o setor elétrico. O foco de seu governo foi o retorno de investimento no setor, com a construção de grandes hidrelétricas, um mecanismo ali para compensar o amplo apoio de empreiteiras que financiaram tanto a sua campanha como a da presidente Dilma Rousseff. Lula, que em plena campanha de 2002 condenava a construção de mega-obras de hidrelétrica na Amazônia, tudo isso documentado na sua proposta intitulada O Lugar da Amazônia no Desenvolvimento do Brasil, chegou com força avançando sobre a floresta que anteriormente prometera preservar. O anseio dessas construções era tão grande que ainda em 2002, logo após a vitória de Lula, sem ele mesmo ter tomado posse, a Odebrecht conseguiu aprovar estudos sobre a viabilidade da construção de usinas no Complexo do Madeira, complexo hidrelétrico a ser construído em Porto Velho, Rondônia. Esse complexo teve decisão contrária da equipe técnica que concluiu pela inviabilidade do empreendimento. Mas ainda assim, a licença prévia para a obra foi liberada pela então ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Odebrecht e Camargo Corrêa, pasmem, foram as empresas vencedoras dos leilões. No entanto, dentre vários empreendimentos realizados, nenhum chamou tanta atenção como o da construção da usina de Belo Monte. Apenas o debate sobre todo esse processo e seus impactos na região já merecia um vídeo especial para o mesmo. Mas vamos tentar aqui resumir todo o problema. Sob o argumento de que estaríamos na iminência de outro apagão, igual que a gente viu lá com o Fernando Henrique em 2001, e de que haveria um aumento do consumo de energia na região norte, em virtude da instalação de novas plantas eletrointensivas, todas ligadas ao campo da mineração, o governo Lula desengavetou o projeto de construção da usina de Belo Monte. Tal projeto estava inserido no grupo de obras do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, e previa o fornecimento de energia elétrica num total de 11.233 megawatts a um custo total de 19 bilhões de reais. Pelo menos essa era a previsão. Sob uma intensa onda de protestos e denúncias, tanto sobre a inviabilidade da obra, bem como sobre a questão dos impactos das comunidades indígenas e ribeirinhas e ao meio ambiente, Lula resolveu tocar o projeto e anunciou o leilão antes mesmo que os estudos de viabilidade tivessem sido concluídos. Após 8 anos de obras, era inaugurada em novembro de 2019 a usina de Belo Monte, a qual totalizou um custo de 40 bilhões de reais, ou seja, mais do que o dobro do custo inicial previsto. 2 anos após o início de suas operações, tal como já tinha previsto anteriormente os técnicos das entidades que denunciavam a obra, ao contrário dos 11.233 megawatts prometidos pela usina, Belo Monte está funcionando bem abaixo das expectativas, tendo gerado em 2021 apenas 3.293 megawatts, o que representa apenas 30% do total previsto pelos engenheiros responsáveis. Mas o grande divisor de águas do setor elétrico, e que seria responsável pelo baque deste setor como um todo, veio com a edição da medida provisória número 579, já no governo de Dilma Rousseff, a qual ficou conhecido como 11 de setembro do setor elétrico. Tal medida propôs a prorrogação antecipada e onerosa das concessões de geração de energia, que venceriam entre os anos de 2015 e 2017, desde que estas aceitassem ter suas tarifas decididas pela ANEEL. A garantia física dessas usinas foi convertida em cotas de energia e repassadas de forma compulsória às distribuidoras e incluída nas tarifas dos consumidores finais de todo o país. Dilma então anunciou um corte de 16% do preço de energia residencial e de 28% para o setor produtivo, de modo a reduzir o chamado custo Brasil e impulsionar a produção industrial. Minhas amigas e meus amigos, na próxima terça-feira vamos dar um importante passo nessa direção. Vou ter o prazer de anunciar a mais forte redução que se tem notícia neste país nas tarifas de energia elétrica das indústrias e dos consumidores domésticos. A medida vai entrar em vigor no início de 2013. A partir daí, todos os consumidores terão sua tarifa de energia elétrica reduzida, ou seja, sua conta de luz vai ficar mais barata. Os consumidores residenciais terão uma redução média de 16,2%. A redução para o setor produtivo vai chegar a 28%, porque neste setor os custos de distribuição são menores, já que opera na alta tensão. Esta queda no custo da energia elétrica tornará o setor produtivo ainda mais competitivo. A medida teve amplo apoio da Fiesp, a qual suas indústrias foram as grandes beneficiadas com a redução maior do preço da tarifa de energia em seu setor. Sim,
A mesma Fiesp que recebeu não apenas esse benefício na conta de energia, mas também enormes desonerações fiscais para suas indústrias, mas que 3 anos depois pediria a destituição de Dilma. No entanto, dada a complexidade, a nova regulação do setor gerou incertezas, o que acarretou na não adesão à proposta por parte de empresas relevantes do setor. Mas o problema maior veio logo em seguida com a reação por parte do mercado acionário, que não viu com bons olhos o movimento realizado pelo governo. Com receio de ver seus dividendos caírem, um amplo movimento de venda de ações resultou numa queda dos valores das ações da companhia. Só para termos uma ideia, na semana imediatamente posterior ao pronunciamento da então presidente Dilma, empresas como a Transmissão Paulista, a CESP e a CEMIG sofreram perdas de mais de 30% nas cotações de suas ações. Neste mesmo ano, a Eletrobras fechou seu balanço com um prejuízo de 6,8 bilhões de reais, sendo o primeiro resultado anual negativo desde 95, data do balanço mais antigo disponível no site da empresa. Mas a resultante final foi que ao longo do ano de 2013, as ações da Eletrobras perderam metade do valor, uma baixa de 49,7%, enquanto as ações da CESP caíram 40% e a da CEMIG 33%. Enquanto a Eletrobras em 2011 valia 76,8 bilhões de reais, em 2017 chegou a valer 42,6 bilhões de reais. Além disso, a diferença entre as tarifas impostas e as praticadas no mercado contribuiu para o agravamento da situação financeira das empresas aderentes, o que levou o governo a ter que socorrê-las posteriormente. E adivinha quem pagou por isso? O consumidor, é claro, através de mecanismos de bandeiras tarifárias, essas que a gente convive até hoje. Outros problemas se seguiram, como a queda no volume de investimentos privados no setor, o aumento da tarifa em 20% acima da inflação, o aumento no custo de geração em 14,25%, onde estes todos, somados com os piores séries históricas de chuvas, ocasionaram a diminuição da geração de energia necessária, a qual teve de ser reposta através das termoelétricas, energia essa que apresenta um custo bem mais elevado. O setor industrial viu o preço da energia subir em 53% até 2015, o que ajudou bastante a irritar a Fiesp, que no mesmo ano realizou a campanha Não Vou Pagar o Pato, quanto aos aumentos de impostos, e sabemos bem onde isso deu. Bem, de 2012 a 2018, a Eletrobras somava um prejuízo de 28 bilhões, que somado às políticas de desinvestimentos dos governos Temer e Bolsonaro, criava um cenário ideal para avançarem na privatização da estatal. No entanto, era preciso ser rápido, pois este cenário de crise na Eletrobras vinha se alterando rapidamente. A Eletrobras costumava ser uma empresa lucrativa. Apesar dos elevados déficits posteriores à edição da medida provisória, a partir de 2018 ela volta a dar lucros, tendo registrado um lucro líquido de 10,7 bilhões em 2019, 6,4 bilhões em 2020, 5,7 bilhões em 2021 e já estava apresentando lucro de 2,7 bilhões até o primeiro trimestre de 2022. Além disso, ela pagou 7,6 bilhões de reais em dividendos entre 2019 e 2021. Não à toa, em fevereiro de 2021, Bolsonaro edita a medida provisória 1031, a qual permitia a inclusão da Eletrobras novamente no Programa Nacional de Desestatização, possibilitando assim a contratação pelo BNDES dos estudos técnicos necessários para a estruturação da operação. Em julho do mesmo ano, a conversão dessa medida provisória na Lei 14.182 garantia a autorização legislativa indispensável para o prosseguimento da privatização. Rapidamente, em apenas 3 meses, ou seja, em outubro de 2021, já havia sido publicada a resolução do Conselho de Programa de Parcerias de Investimento que aprovou a modelagem da desestatização. Necessitava ainda ser aprovada no Tribunal de Contas da União, o qual também não tardou. Em 15 de maio de 2022, por 7 votos a 1, o TCU autorizava a privatização da Eletrobras. E foi assim que, menos de um mês após o TCU autorizar a privatização, no dia 14 de junho de 2022, o presidente Jair Bolsonaro, ao lado de vários de seus ministros, tocaram a campanha da B3 em São Paulo, anunciando a privatização da Eletrobras. Lá, a gente vai apertar aqui o botão, fazer um toque da campainha para marcar esse dia histórico, 14 de junho de 2022, um dia histórico da capitalização da Petrobras, um dia histórico, como todos falaram, para o futuro do Brasil. Vamos lá? 5, 4, 3, 2, 1, bate!
A Eletrobras é uma sociedade de economia mista federal, uma vez que a maior parte de suas ações com direito a voto pertenciam à União, em torno de 72%. Com a privatização, foi realizado um aumento do capital da empresa, ou seja, novas ações da companhia foram lançadas na Bolsa de Valores, reduzindo a participação do governo federal, de modo que ao final a União tivesse no máximo 45% da Eletrobras. Ao final do processo, o governo Bolsonaro abriu mão do controle da Eletrobras pelo valor de 33,7 bilhões. Mas vale lembrar que apenas entre 2010 e 2016, o governo federal investiu 97 bilhões na empresa, valor 3 vezes superior ao de sua venda. Mas privatização é isso, a transferência de riquezas para o capital privado sem quaisquer riscos. Como exemplo, nós temos o Parque Eólico de Santa Vitória do Palmar, construído durante o governo de Dilma, que custou 3,1 bilhões e gera 350 milhões de reais por ano de lucro para o país. Ele foi privatizado por pouco mais de 500 milhões para a iniciativa privada por Bolsonaro. É ou não é um negócio da China para a iniciativa privada? Ops, da China não. A China não entregaria o controle de sua matriz energética à iniciativa privada. Muito pelo contrário, a estatal chinesa State Grid, a maior empresa de energia elétrica do mundo, e é estatal, em 2010 comprou 7 concessionárias elétricas brasileiras. Em 2017, a estatal chinesa comprou a CPFL, a antiga Companhia Energética de São Paulo, que havia sido privatizada no governo de FHC, como colocamos anteriormente no vídeo. Desde que desembarcou no Brasil em 2010, a estatal chinesa já comprou o controle ou a participação de 14 empresas e ainda arrematou 9 projetos de transmissão de energia elétrica. Ou seja, enquanto no Brasil se replica a velha cantilena liberal de que o Estado não tem competência para atuar nessas esferas, devendo assim ceder suas empresas à iniciativa privada, as estatais mundo afora agradecem os liberais brasileiros por essa ideologia disfarçada de ciência, enquanto compram nossos recursos estratégicos para transferir riquezas para seus países sede. As estatais de outros países comprarem nossas empresas estatais, que foram vendidas porque se dizia que estas não têm como serem bem administradas pelo Estado, apenas demonstra o quão refém nós estamos de um pensamento entreguista e antinacional. Mas você pensa que isso é o pior? Não, não é. Na lei que autorizou a privatização da Eletrobras, a Lei 14.182, está prevista a descotização, que nada mais é do que a mudança no regime de comercialização de energia da Eletrobras. Essa descotização deve ter reflexo nas tarifas de energia, uma vez que o valor do megawatt-hora atualmente alocado para a distribuidora na forma de uma cota, a um custo baixo, que remunera a operação e a manutenção, passará a ter o valor de mercado. Mas o que é que isso quer dizer? O que quer dizer essa descotização? Vamos lá. Hoje nós temos 22 usinas que vendem sua energia pelos custos de operação e manutenção dos empreendimentos, uma vez que seus custos de construção já foram amortizados, ou seja, já foram pagos por nós. E por isso eles vendem a energia a um preço mais baixo. Só que a proposta aprovada pelo governo Bolsonaro faz com que esta energia seja vendida a preço de mercado novamente, como se as usinas fossem novas de novo. É como dizer que ao comprar um carro e depois de conseguir pagar todo o financiamento, ao invés de ficarmos apenas com os custos de sua manutenção e dos custos de operação, como por exemplo colocar gasolina no veículo, ainda nos fosse dito que precisaríamos continuar pagando as prestações do carro. Vejamos como isso vai se refletir nas tarifas de energia. Em 2020, a tarifa máxima praticada pelas usinas cotizadas da Eletrobras, já acrescida do valor relativo ao risco hidrológico, chegava a R$ 93,00 o megawatt-hora. Subtraindo o risco hidrológico, a tarifa seria R$ 61,00 o megawatt-hora. No entanto, hoje, a tarifa média praticada pelas usinas não cotizadas é de R$ 222,00 o megawatt-hora. A descotização é justamente fazer com que as usinas cotizadas, que possuem uma tarifa de R$ 61,00 o megawatt-hora, justamente por terem sido pagas por nós contribuintes, passem a praticar tarifas que se aproximem dessa patamar de 222 praticados pelo mercado. Qualquer semelhança com a política de preço da Petrobras sobre a paridade de importação, responsável pelo aumento suntuoso do preço dos combustíveis, não é mera coincidência. O prazo para essa descotização são de 5 anos a partir de 2023, ou seja, ainda que tenham sustentado que as tarifas de energia não teriam aumento, estas, logo que o processo de descotização avance, terão sim diretamente um impacto em seus valores. Relatórios lançados pela Fiesp em julho de 2021, já preocupado com esses aumentos, apontou que o impacto destes seriam, tanto nos setores residenciais como nos industriais, na ordem de 400 bilhões de reais ao longo dos próximos 30 anos. Enfim, vamos preparando nossos bolsos, pois a conta de luz deve aumentar consideravelmente nos próximos anos.
Como vimos, a Eletrobras controla metade dos reservatórios, 45% das hidrelétricas, 47% das linhas de transmissão, tudo isso sob a matriz elétrica mais limpa do mundo. O Estado brasileiro detém recursos estratégicos que podem ser utilizados para promover a transição energética brasileira, viabilizando uma entrada massiva de energias renováveis no setor mediante a utilização desse conjunto de ativos, atuando sob uma perspectiva coletiva de redução de custos e garantia de acesso amplo à energia para a economia e para a sociedade. Mas não foi esse o caminho escolhido. Ao contrário, entregamos à iniciativa privada não só a gestão dos nossos rios, como também a possibilidade de esta gerir individualmente o nosso risco hidrológico. Está também sobre a mão de terceiros o juízo sobre a operação e expansão de nosso setor elétrico. Fernando Fernandes, que é membro da plataforma operária e camponesa da Água e Energia, observa que os novos acionistas privados da Eletrobras também serão donos das hidrelétricas em quase todas as bacias hidrográficas do nosso país. E isso poderia ser um indicativo para a abertura de um mercado, visando consolidar em nosso país um projeto antigo de instalação do mercado de águas no Brasil. Neste mercado, rios, aquíferos, águas subterrâneas, lagos, reservatórios poderiam se tornar privados. Algo semelhante ao mercado de outorga pela utilização da água, um modelo que já está existente no Chile. Vale ressaltar que quase nenhum país cuja matriz energética tenha hidroeletricidade como parte significativa de seu sistema privatizou seu setor elétrico. Como exemplo, nós podemos dar os Estados Unidos, a China, o Canadá, entre outros países. Ao contrário, na última quarta-feira, dia 6 de julho, a França anunciou a estatização da EDF. O governo francês, que já detém 84% das ações da companhia, sendo assim o sócio controlador da empresa, quer ter 100% do capital da empresa. Para o ministro da Economia e Finanças, Bruno Le Maire, a renacionalização da EDF é uma escolha estratégica, porque a independência energética não tem preço. Mas o governo Bolsonaro esteve atento sobre esses processos de reversão de privatizações. E visando isso, ele colocou algum elemento dentro desse processo de forma a impedir que isso avançasse. Ele inseriu dentro dos processos de privatização as chamadas poison pills, que são mecanismos para limitar a participação de acionistas, em especial a participação do governo. Caso o governo queira, por exemplo, deter mais de 30% das ações, ele teria que pagar um ágio de 100% sobre o valor médio negociado das ações ordinárias da companhia, o que tornaria o negócio economicamente inviável. A situação piora caso o governo quisesse comprar mais de 50% da companhia, onde este ágio passaria para 200%. Esta é a situação que se encontra no nosso setor elétrico no Brasil hoje. Independência energética é um elemento estratégico fundamental. Não cabe que o setor seja pensado e estruturado sob a ótica de investidores internacionais de olho apenas na maior quantidade de dividendos possíveis. Entregar a Eletrobras à iniciativa privada foi um duplo afronte à nossa soberania nacional, tanto por pôr nas mãos de terceiros o juízo sobre a operação e expansão do sistema elétrico, bem como por permitir que estes possam futuramente ter o controle também de um dos nossos principais recursos estratégicos, nossa água. Nesse sentido, reestatizar a Eletrobras é um imperativo para qualquer governo que busca a soberania de nossa nação. Precisamos ter uma Eletrobras 100% estatal, onde os destinos de nossa matriz energética esteja projetada para atender às necessidades de nosso povo, em conformidade com o nosso desenvolvimento. Lutemos por essa reestatização. Se vocês gostaram desse vídeo e têm interesse na temática que envolva soberania, economia política e estratégia nacional, recomendo que ative o sino de notificações para acompanhar nossas publicações e compartilhe esse vídeo com seus amigos, de forma a difundir o máximo possível o nosso canal. Não esqueça também de entrar em nosso grupo no Telegram. O link se encontra na descrição. Até o nosso próximo vídeo.